Olá! Mais Saúde vai começar essa semana falando de alimentação, mas eu resolvi pegar uma pergunta até de uma pessoa próxima aqui da nossa querida Canção Nova, é um colaborador, e ele fez uma pergunta assim que vocês vão ouvir e eu vou responder para o Gilberto. Bom dia, doutora. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Antigamente, o torresmo era classificado como um produto ruim para a saúde, colesterol, etc. Recentemente, eu vi uma pesquisa falando que ele ajuda, que ele é muito bom para a saúde. Eu queria saber se isso é verdade. Afinal, ele faz bem ou mal para a saúde? Lembra do ovo? Ai, o ovo não podia, colesterol, aí era o vilão. E agora, o ovo é um excelente alimento. Ele é considerado a proteína padrão ouro. Por quê? Porque nós temos na proteína, ela é formada por aminoácidos. Eu tenho aqui meu colarzinho de pérolas que depois eu pego para vocês. Então toda proteína é como se fosse um grande colar de pérolas e cada pérola é um aminoácido. É como falar de uma parede e dizer essa parede é a proteína e os tijolos que compõem essa parede são então os aminoácidos. E por que o ovo é considerado um padrão ouro? Porque existem 8 aminoácidos que nós precisamos comê-los. Eles são chamados de essenciais, tá? Então, toda proteína, a maioria delas tem esses 8 aminoácidos essenciais. E o que acontece? Se eu não comê-los, esses 8, eu não vou fabricar outros 12 que dependem desses 8 e, portanto, esses 20 aminoácidos é que formam todas as proteínas do nosso corpo. Por isso que eu costumo dizer que pense em cada bolinha do colar como um aminoácido, como uma letra do alfabeto. Então, conforme ela vai se colocando, vai formando palavras, correto? E é por isso que eu reclamo tanto quando as pessoas estão usando colágeno hidrolisado, seja como for, porque quem está comendo ou suplementando colágeno só está suplementando a letra C, a letra O, a letra L e cadê o restante do alfabeto? Então nós precisamos de todo o alfabeto para poder construir as nossas proteínas, tá? E falando do ovo, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós tivemos uma pergunta aqui de um dos nossos colaboradores, né? Que é o Gilberto Pereira, ele tem 41 anos. E aí ele disse que leu uma pesquisa em que, o torresmo era do mal e que nessa pesquisa o torresmo não é tão vilão e ele pode até ser consumido. Eu não li a pesquisa, mas ele me deu a entender, como vocês estão ouvindo ele falar, que poderia ser consumido sem grandes preocupações. Bom, primeira coisa, Gilberto, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Foi muito, muito boa. Por quê? Porque é o seguinte, gente, uma coisa é fato. O que não é do bem, tudo que o corpo produz é bom. Se a gente não comer nada de colesterol, o nosso fígado vai produzir. Por quê? Porque eu preciso de colesterol. O colesterol faz parte da fluidez das nossas membranas celulares. Então, colesterol eu fabrico, gordura saturada eu também fabrico, eu também sintetizo. Quando está sobrando muito carboidrato que a gente come, muito pão, muito macarrão, comi doce demais, o que acontece com o excesso? Vai ser estocado na forma de gordura. E que gordura? Saturada. Então, gordura saturada nós precisamos, mas não precisamos de muita. Por quê? Porque é a gordura saturada
que sinaliza para o nosso corpo se você foi ou não invadida ou invadido por uma série de bactérias que justamente Deus maravilhoso, o que ele fez? Ele colocou na membrana dessas bactérias do mal uma gordura que sinaliza para o nosso corpo, inflama, que você foi invadido por uma legião de bactérias que precisam ser eliminadas. E como que nós eliminamos as coisas do nosso corpo? Inflamando. E essa gordura na membrana dessa bactéria é uma gordura saturada. Então é por isso que gordura saturada é importante, porque quando eu tenho gordura saturada, ela vai fazer parte das minhas membranas celulares, porque na hora de disparar o gatilho da inflamação, é ela que eu vou usar para combater muita coisa no meu corpo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente come gordura saturada habitualmente, tá? Só não devemos exagerar. Então, veja bem, o problema fundamentalmente do torresmo ou da gordura de qualquer animal. Vocês vão ver uma imagem, mas é para dar para vocês a ideia de que toda vez que nós comemos um animal, algo de origem animal, nós temos que saber o que aquele animal comeu, porque tudo aquilo que ele comeu e que foi toxina que ele não conseguiu eliminar, vai ficar estocada na gordura dele. Então, o que é o toicinho? O que é o bacon? O que é o torresmo? Gordura pura. É muito importante, quando você for, de repente, comer um torresmo, saber aquele bichinho, como é que ele foi criado. Porque hoje a carne suína, ela é muito bem fiscalizada. Antigamente ela tinha todo aquele preconceito porque nós não tínhamos refrigeração. Por que os judeus não comiam carne de porco? Pelo problema justamente, isso é bíblico, de contaminação, que não era uma carne pura. Por quê? Porque ela podia conter uma série de parasitas que depois nós ingerindo íamos ficar doentes. Então, o que acontece? Gordura saturada, nós consumimos em vários lugares. Qualquer proteína que você coma tem gordura saturada, qualquer. Tanto que naquele nosso livro que eu amo de paixão, da Canção Nova, da editora Canção Nova, que é Nutrição, Saúde e Fertilidade, eu coloquei quais são as proteínas habituais de nos alimentarmos, né? E do lado eu coloquei em 100 gramas quanto de proteína mesmo você está comendo e quanto de gordura saturada você está ingerindo. Então, o que nós devemos fazer? Comer proteínas com o mínimo possível de gordura saturada e saber esse animal, como que ele foi cuidado? Ele foi tratado direitinho? Porque tudo aquilo que ele não conseguiu eliminar e que foi ingerido, foi dado de medicação, aquela medicação para desparasitar, por exemplo, por mais que a gente saiba que num tempo certo, você abatendo o bichinho, ele vai ter eliminado os resíduos, tem resíduo que fica. E ficando esse resíduo tóxico, você ingere. E tem uma grande novidade. Esse negócio de ficar desparasitando todo mundo, cuidado, porque tem alguns parasitas que são simplesmente nossos grandes colaboradores do sistema imunitário. Elas treinam o nosso sistema imune contra algumas alergias e algumas situações de perigo. Então, temos que simplesmente ter cuidado com aquilo que comemos. É proibido? Não, não é. Você pode fazer uso com parcimônia, não é para comer um tantão de torresmo, é aquele dia especial que você está naquela feijoada, né, lá no Bolinha, fazendo aquela confraternização e aparece um torresminho na mesa. Mas cuidado, lembre-se, é gordura,
gordura saturada e pode ser que essa gordura venha contaminada por toxinas. Então, poder pode. Sabe aquela coisa, tudo posso, mas nem tudo me convém? É o título daquele meu livro que foi um best-seller, né? Aliás, continua sendo. Então, tudo bem, não vamos demonizar o nosso torresmo, o nosso toucinho, o nosso porquinho, mas lembrando, ele tem que ter sido muito bem cuidado e que quando foi comprado, conter todo aquele carimbo e aquela fiscalização que é própria para nos trazer a confiança de que aquele animal é saudável e nós podemos comê-lo.